com alegria e satisfação que cumprimentamos aos nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os alunos e professores da Escola Bíblica Dominical possam melhor preparar a sua lição durante a semana. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam também os textos de apoio que nós colocamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical. Vejam também nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, links que levam os irmãos a outros textos de apoio e a outras videoaulas que são postadas na internet. Durante a semana, se tiverem alguma dúvida, acessem a sala dos professores do portal Escola Dominical. O cadastramento do site está suspenso, mas o irmão pode ali constará como convidado. Coloque a sua pergunta. E no sábado à noite, às 19 horas, hora de Brasília, assista a transmissão ao vivo da aula no estudo dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, e interativamente tire as suas últimas dúvidas. Mas, sobretudo, compareça à Escola Bíblica Dominical no domingo, porque a Escola Bíblica Dominical, como diz o pastor Antônio Gilberto, é a igreja reunida que ensina enquanto evangeliza e evangeliza enquanto ensina. Nós estamos no quarto trimestre de 2014, que tem como título Integridade Moral e Espiritual, o legado do livro de Daniel para a igreja hoje. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral. Estamos estudando o livro de Daniel e a partir de hoje, depois da primeira aula, que foi uma aula introdutória, nós iremos estudar o livro de Daniel capítulo por capítulo. O livro de Daniel tem 12 capítulos e nós estamos agora na lição de número 2 e estaremos estudando um capítulo por lição. A lição de hoje é a lição de número 2, que tem como título A Firmeza do Caráter Moral e Espiritual de Daniel. Nós vamos estudar o primeiro capítulo do livro do profeta Daniel. Como nós vimos na aula passada, o livro de Daniel foi escrito em Babilônia, em Suzã, por Daniel, que foi um jovem nobre de linhagem real que foi levado cativo no 3º ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá. Foi a primeira leva de cativos que Nabucodonosor levou para Babilônia. Começava então o cativeiro da Babilônia, aqueles 70 anos que foram profetizados por Jeremias, em que o povo ficaria privado da sua terra, do seu território, por causa da desobediência a Deus. Para nós entendermos a firmeza do caráter moral e espiritual de Daniel, é preciso que nós andemos um pouquinho antes no tempo. Então, antes de nós adentrarmos propriamente no capítulo 1 de Daniel, nós iremos fazer uma incursão na história de Judá para vermos a origem de Daniel. Segundo Edward Reese e Frank Claassen, os autores da Bíblia em ordem cronológica, editada pela editora Vida, o profeta Daniel nasceu por volta do ano 628, 627 a.C., no 13º ano do reinado de Josias, que, como nós já vimos na aula passada, foi exatamente o ano em que se iniciou o ministério do profeta Jeremias. Qual era o ambiente religioso, político e social de Judá quando Daniel nasceu? Quando Jeremias iniciou o seu ministério? Para respondermos esta pergunta, podemos ir ao
segundo livro das Crônicas, no capítulo 34. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 34, a Bíblia nos mostra qual era o quadro político, religioso e social da história de Judá quando do nascimento de Daniel. Josias assumiu o reino com 8 anos de idade. Na verdade, o seu avô Manassés havia reinado 55 anos e, como nós vimos na aula passada, foi um rei ímpio, o mais perverso, o mais ímpio dos reis de Judá. Foi sucedido pelo seu filho Amon, que reinou apenas 2 anos. Houve uma conspiração contra Amon e ele foi assassinado. E Josias, então, com apenas 8 anos de idade, assumiu o reinado. Logicamente, com uma idade muito tenra, ele era um rei praticamente decorativo, porque os seus altos funcionários é que tocavam o expediente, o dia a dia do reinado. Mas quando Josias completou 16 anos de idade, no 8º ano do seu reinado, ele já tendo uma certa idade, já podendo assumir efetivamente o encargo do trono, ele tomou uma resolução. É o que nós vemos lá em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 3. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Então, quando ele assume efetivamente o reinado, com 16 anos de idade, Josias toma uma posição. Ele resolve buscar a Deus. Ele resolve servir ao Senhor. E, efetivamente, Josias foi o último rei fiel de Judá. E por resolver servir a Deus e por resolver buscar o Senhor, Josias, quando já tinha 20 anos de idade, no 12º ano do seu reinado, ele começa a purificar Judá e Jerusalém. Ou seja, um ano antes do nascimento de Daniel, Judá começa a sofrer uma reforma religiosa, em que Josias começa a abolir a idolatria, a tentar colocar o povo novamente no serviço a Deus. Ele procura tirar toda aquela herança nefasta que seu avô havia deixado no meio do povo. Porque quando nós podemos ver no capítulo 33 de 2 Crônicas, Manassés, ele levou o povo à idolatria, à feitiçaria, ele cometeu uma série de irregularidades, de abominações diante de Deus, e durante muito tempo. E Josias, então, começa a tentar mudar este estado de coisas, tentando abolir a idolatria. Justamente nesse período nasce o profeta Daniel. Daniel, então, ele passou uma infância, ele que era de linhagem real, né? Nós vemos no próprio livro do profeta Daniel, no capítulo 1, ele diz assim: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Então Daniel, ele era da linhagem real. Flávio Joséfo, o grande historiador judeu, ele diz no seu livro Antiguidades Judaicas, no livro 10º, no capítulo 10, ele diz o seguinte, que dentre os moços que eram parentes de Zedequias, que passou a ser um rei de Judá, havia 4 perfeitamente honestos e inteligentes, de nome Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, Flávio Joséfo diz que Daniel era parente do rei Zedequias, ele era da linhagem real. Então, Daniel, ele nasce no palácio real,
no momento em que Josias está realizando uma grande reforma religiosa, está abolindo a idolatria. Certamente, Daniel nasce então numa atmosfera totalmente contrária à idolatria. E isto teve um grande valor na formação de Daniel. Daniel, ele nasce no momento em que o rei Josias está abolindo a idolatria, está realizando uma reforma religiosa para que o povo retornasse a servir a Deus. Ele nasce no momento de avivamento espiritual. E não é mera conjectura dizer que Daniel, quando nasce, ele é formado, a sua primeira infância, ele respira este ambiente de avivamento espiritual. E isto já nos mostra, irmãos, como é importantíssimo que nós eduquemos nossos filhos, nossas crianças, na palavra do Senhor. Se no nosso lar nós tivermos um ambiente de adoração a Deus, se no nosso lar o Senhor pode reinar, se no nosso lar nós buscamos a presença de Deus, obedecemos a palavra de Deus, os nossos filhos serão criados numa atmosfera de temor a Deus. Foi isso que aconteceu com Daniel. Esta firmeza do seu caráter moral e espiritual, que é o título da nossa lição, é resultado desta primeira infância em que Daniel foi forjado na palavra do Senhor, no temor a Deus, na observância dos mandamentos da lei de Moisés, que era a palavra de Deus naquele tempo, e isto ficou incrustado no coração de Daniel. Isto forjou o caráter de Daniel. Os psicólogos dizem que o caráter do homem é formado nos seus 3 primeiros anos de vida. É por isso que Salomão diz lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Foi isso que aconteceu na vida de Daniel. Daniel, ele foi formado, ele nasceu, cresceu, teve a sua primeira infância num ambiente de reforma religiosa, de avivamento espiritual, de abolição da idolatria. E tem mais. Se nós formos ainda no capítulo 34 do 2º livro das Crônicas, a Bíblia diz que no ano 18º do reinado de Josias, está lá no versículo 8, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maazéias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Então, quando Daniel tinha 5 anos de idade, segundo Frank Classen e Edward Reese, quando Josias já estava no 18º ano do seu reinado, ou seja, já fazia 6 anos, ele demorou 6 anos para purificar a terra e a casa. Veja bem que a casa fala aqui da família dele. Então Daniel, ele passou a sua primeira infância num ambiente de purificação da própria casa real. Josias então manda reparar a casa do Senhor. E enquanto eles estão reformando o templo, que era o templo de Salomão, o que acontece? A Bíblia diz que é encontrado no templo, perdido lá no templo, o livro da lei. É o que nós vemos no capítulo 34, versículo 14. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, escrivão, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo,
Teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. O livro da lei estava perdido dentro da casa do Senhor. Olha o desprezo que tem a palavra de Deus durante os tempos de Manassés. Mas agora o livro é encontrado. O sumo sacerdote Hilquias achou o livro, entregou a Safã, que era o escrivão, e ele leu o livro para o rei Josias. E Josias teve um impacto muito grande ao ler este livro, ao ver como o povo estava distante da vontade de Deus. Josias ficou tão impressionado que pediu que se consultasse a profetisa Hulda. E a profetisa Hulda então vem e diz ao rei que tudo quanto estava escrito na lei de Moisés, e alguns estudiosos entendem que este livro era o livro de Deuteronômio, todas aquelas maldições que estavam previstas pela desobediência iriam acontecer. Lamentavelmente, o povo seria retirado da terra por causa da sua desobediência. Mas como Josias havia temido ao Senhor, o Senhor prometia a Josias que isto aconteceria depois dos seus dias. Ele não seria levado cativo. Ele morreria antes do cativeiro. Então, Hulda confirma o que Jeremias começou a pregar. Ou seja, que o povo estava pronto a perder a terra prometida por causa da sua apostasia espiritual. Este livro da lei foi achado. Josias convoca o povo, celebra uma Páscoa e faz com que o povo renove o seu pacto com Deus. Mas já estava profetizado. E Deus começou a levantar profetas para dizer que o povo seria levado cativo para a Babilônia. Daniel, então, começa a sua segunda infância e vive a sua adolescência sob estes dois novos impactos. Primeiro, a palavra de Deus de que o povo seria levado cativo. Segundo, o achado do livro de Deus faz com que o livro do Senhor, o livro da lei, volte a ser estudado. E certamente Daniel, que já fora criado na primeira infância, sob o impacto da reforma religiosa, agora foi ser um dos aprendizes, um dos alunos do estudo do livro da lei. Porque o livro da lei foi achado, foi lido e começou a ser estudado. Como é que podemos afirmar isso? Porque Daniel é apresentado no capítulo 1, no versículo 4, como sendo um dos jovens em que não havia defeito algum, formoso de parecer, instruído em toda sabedoria, sábio em ciência e entendido no conhecimento. Ora, qual era a sabedoria, a ciência e o conhecimento em Judá? Era o conhecimento das Escrituras Sagradas. Daniel foi formado na sua segunda infância, na sua adolescência, na lei do Senhor. A partir daí é que nós vemos todo esse processo da formação dos mestres em Israel, que perdura até hoje, principalmente entre os judeus ortodoxos, em que primeiro se lê a palavra na casa de leitura, depois se estuda a palavra na casa do estudo. Daniel cresceu aprendendo a palavra de Deus, cresceu num ambiente de devoção e de piedade. Daniel, ele aprendeu desde cedo a meditar nas Escrituras e a ter uma vida de oração, porque a vida no templo, a vida da lei do Senhor era uma vida de oração. Não foi em Babilônia que Daniel começou a estudar as Escrituras, não foi em Babilônia que Daniel começou a orar. Quando nós vemos Daniel orando com cerca de 90 anos de idade, lá no capítulo 9 do livro do profeta Daniel, nós vemos Daniel lendo as Escrituras. No capítulo 6 do livro do profeta Daniel, nós vemos Daniel orando antes de ser lançado na cova dos leões.
Quando foi que Daniel aprendeu a orar e a meditar das Escrituras? Durante a sua infância e a sua adolescência. Durante este período de avivamento espiritual do reino de Josias, do reinado de Josias. Quando Daniel nasceu num ambiente contrário à idolatria, num ambiente de piedade, num ambiente de estudo das Escrituras, num ambiente de oração. Se nós queremos que nossos filhos resistam a este mundo, cada vez mais perverso, cada vez mais maligno, nós precisamos fazer com que eles tenham este mesmo ambiente em casa que teve Daniel. É interessante notar que, apesar deste avivamento espiritual vivido no tempo de Josias, a maior parte da própria linhagem real não serviu a Deus. A maior parte do povo não serviu a Deus. Por que nós podemos dizer isso? Porque houve 3 filhos de Josias que foram reis de Israel. Jeoacás, Jeoiaquim e Zedequias. Os 3 foram filhos de Josias e os 3 reinaram sobre Judá. E a Bíblia diz que os 3 foram ímpios. A geração seguinte a de Josias, que era a geração de Daniel, foi na sua maior parte uma geração de foi na sua maior parte uma geração de ímpios, de apóstatas. Tanto é que foi esta geração que acabou sendo levada para o cativeiro. Eles não ouviram as palavras de Jeremias e de outros profetas que o Senhor levantou. Mas Daniel se manteve servindo a Deus. É interessante que quando nós vemos no capítulo 1, no versículo 8, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, esta palavra assentou no original hebraico demonstra uma firme resolução, demonstra uma firme decisão, uma decisão fixa, estabelecida de servir a Deus. Não foi quando chegou a Babilônia que Daniel tomou essa posição. Ele já havia tomado essa posição lá na sua casa, lá em Judá. Por quê? Diante daquela reforma religiosa de Josias, diante daquele avivamento espiritual, Daniel resolveu servir a Deus de coração. A sua geração, na sua maior parte, resolveu servir a Deus apenas de aparência. Quando Josias leu o livro da lei, ele se compungiu. A Bíblia diz que ele se compadeceu, ele sentiu a palavra de Deus. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 19. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou os seus vestidos. E o rei mandou Elquias, Aicão, filho de Safã, e Abidom, filho de Mique, e a Safã, escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: Ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme a tudo quanto está escrito no livro. Josias realmente se arrependeu do fundo do seu coração ao ler a palavra de Deus, ao ver o pecado do povo. E a profetisa Uda diz assim: porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor Deus de Israel, quantas palavras que ouviste, como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste os teus vestidos, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. É como diz o salmista: um coração quebrantado, o Senhor não resiste.
Daniel quebrantou também o seu coração, a exemplo do rei Josias. E por isso, assim como Josias foi poupado do juízo, Daniel também foi poupado e levado cativo para Babilônia. Daniel, então, desde a sua mais tenra idade, já ainda em Judá, ele resolveu servir a Deus de coração. Ele resolveu fazer parte da minoria. E é isso, irmãos, que nós precisamos fazer. Parte da minoria. Nós também temos que quebrantar o nosso coração. Nós também temos que servir a Deus de coração, porque só com isto nós verdadeiramente fugiremos da grande tribulação. Só com esta atitude nós realmente alcançaremos a glorificação. Daniel, ele é um observador da palavra de Deus. É por isso que ele orava 3 vezes ao dia, como nós vemos lá, já na sua velhice, ele orando 3 vezes ao dia. Por quê? Porque ele aprendeu isso lá no Salmo. Salmo 55, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Então aqui, por isso, até hoje os judeus têm estas 3 orações diárias: a oração matutina, a oração vespertina e a oração noturna, né, no finalzinho da tarde. Então, Daniel, ele era um observador da palavra de Deus. Ele entregou-se de coração. Mas eis que chega o 3º ano do reinado de Jeoaquim. Mas antes de falarmos do 3º ano do reinado de Jeoaquim, é interessante ver que Daniel, apesar de ser um homem piedoso, um homem que resolveu servir a Deus, um jovem que resolveu servir a Deus, ele também sabia conviver. Porque um dos requisitos para ir ao palácio de Nabucodonosor, e que Daniel preencheu, era que tivesse habilidade para viver no palácio do rei. Está lá em Daniel 1:4. E que tivesse habilidade para viver no palácio do rei. Daniel, ele não era um eremita, ele não era uma pessoa que se separava das pessoas, ele não era um monge tibetano que se enclausurou. Não, ele sabia conviver com as pessoas. Ele também aprendeu a viver, a ter uma vida social. Ele era um nobre, ele era de linhagem real, e ele aprendeu a conviver no palácio, ele aprendeu a conviver com as pessoas, ele aprendeu a ser um verdadeiro príncipe. E isto mostra, irmãos, uma grande realidade. É que nós temos que saber conviver com as pessoas. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E por isso, nós temos que ter uma vida social, nós temos que ser sociáveis. Lembremos de Jesus. Jesus, quando ele era convidado para jantar, para almoçar, para um casamento, ele ia ao casamento, ele ia ao almoço, ele ia ao jantar, ele sabia se portar. Diante das autoridades, ele sabia se portar, ele era um ser social. Santidade não tem nada a ver com uma vida antissocial, com sectarismo. Não. Daniel, ele era santo, Daniel, ele era observador da palavra de Deus, Daniel servia a Deus de coração, no meio de uma geração perversa, mas ele sabia conviver, ele tinha habilidade para conviver. E este era um dos motivos pelos quais ele foi escolhido. Pois bom, no 3º ano do reinado de Jeoaquim, que foi o 2º rei depois de Josias, Nabucodonosor sitiou Jerusalém, levou parte dos vasos da casa do Senhor e também levou um grupo de judeus para Babilônia. E neste grupo estava Daniel. É o que nós vemos no começo do livro do profeta Daniel. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E disse o rei a Aspenaz que trouxesse alguns dos filhos de Israel
da linhagem real e dos nobres. Daniel, com toda a sua piedade, com toda a sua devoção a Deus, com toda a sua fidelidade, é levado cativo para a Babilônia. Na cabeça de Daniel, que conhecia a palavra de Deus, isto não batia. Por quê? Porque a maior pena, a maior punição que poderia sofrer um judeu era a perda, a privação da terra prometida. Era isso que Jeremias estava pregando. Jeremias estava dizendo, olha, se vocês não se arrependerem, serão levados cativos para a Babilônia. E foi o que aconteceu. Daniel foi levado cativo. Talvez Daniel pensasse, mas Senhor, eu sou fiel a ti. Como é que eu vou ser levado cativo para a Babilônia? Como é que eu estou sofrendo a máxima punição se eu sou fiel a ti? Daniel teve que se debruçar com a questão do mal imediato, com o problema do mal, da privação, da adversidade, da aflição. Por que que eu estou sofrendo, Senhor? Por que que eu, sendo fiel a ti, estou sofrendo? Muitas vezes nós também nos indagamos. Por que o mal sobrevém a nós? Mas nós não podemos nos esquecer, irmãos, que o mal permitido por Deus sempre nos traz um bem maior. O mal sempre nos traz um bem maior. Veja bem o que está acontecendo. O bem tinha vindo para Daniel. Ele achava que estava sendo injustamente punido. Mas, na verdade, Deus o estava poupando do juízo. E quando ele chega à Babilônia, para que nós vejamos o que está por acontecer, Daniel, ele é selecionado para ir para o palácio do rei. Ele não foi levado junto com os outros para a beira do rio Quebar, que parece ter sido o principal ajustamento dos judeus, conforme a gente vê no livro do profeta Ezequiel. Mas ele foi escolhido para ficar no palácio do rei. Então ele já percebe que não havia ali uma punição injusta. Mas é importante ver que Daniel, apesar desta incompreensão imediata, ele não se revoltou contra Deus. Ele se manteve fiel ao Senhor. E é isso que nós devemos fazer também, irmãos. Diante das adversidades, diante das aflições, nós devemos compreender que Deus sempre quer o melhor para nós. É aquilo que Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Nós não podemos, de forma alguma, irmãos, desconfiar de Deus. Tudo o que acontece em nossa vida contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Daniel foi levado cativo, aparentemente sendo punido, quando na verdade ele estava sendo poupado e preparado por Deus para ser o grande profeta durante o cativeiro de Babilônia, ao lado de Ezequiel. Daniel é selecionado para ir para o palácio do rei. E ele então já começa a perceber, sendo um homem espiritual como ele era, de que Deus estava nesse negócio. Ele é separado para fazer um curso de 3 anos para ser um alto funcionário do governo da Babilônia.
A Babilônia era a grande potência mundial da época. E eles, então, chegam a Babilônia, Aspenaz, o chefe dos eunucos, separa aqueles jovens para que eles pudessem servir o rei da Babilônia. E a Bíblia diz que a primeira coisa que eles fazem com aqueles jovens é mudar o seu nome. O nome em Israel, ou não só em Israel, mas em todos os povos orientais, ele tem um significado muito grande. O nome é a identidade da pessoa. O nome, ele não era dado aleatoriamente, como nós fazemos aqui no Ocidente, mas o nome significa o próprio caráter da pessoa. Daniel, o nome dele significava Deus é o meu juiz. Os seus amigos, Ananias, Azarias e Misael, também tinham nomes que exaltavam a Deus. Daniel quer dizer Deus é o meu juiz. Ananias quer dizer Deus é clemente, Deus é gracioso. Misael quer dizer quem é como Deus. E Azarias quer dizer Deus é aquele que me ajuda, é o meu ajudador. Então eles tinham nomes que exaltavam a Deus. Mas quando eles chegam em Babilônia, a primeira coisa que o governo de Babilônia faz é mudar o nome daqueles jovens. E eles passaram a ter outros nomes que não exaltavam mais a Deus, mas exaltavam as divindades de Babilônia. Daniel teve o seu nome mudado para Beltesazar. E aqui, irmãos, não há consenso entre os estudiosos da Bíblia quanto ao significado destes novos nomes. Beltesazar, ele é considerado, há um consenso. O pastor José Serafim de Oliveira, no seu livro Panorama Histórico e Teológico de Daniel e Apocalipse, diz que Beltesazar quer dizer Deus protege a minha vida, ou Bel protege a sua vida, ou Bel te guarde, como diz o pastor Evandro de Souza Lopes. Bel era um deus de Babilônia, era considerado o guia do rei, o deus que guiava o rei, conforme diz o pastor Severino Pedro da Silva no seu livro Daniel, versículo por versículo. Russell Norman Champlin diz que Bel, que primordialmente era uma divindade babilônica, passou a ser o título de honra do deus Marduk, que era o principal deus de Babilônia, o deus real. Né? Então, Beltesazar teria tido esse significado. Então, em vez de Deus é o meu juiz, agora Bel te guarde, Bel te proteja. Ananias, que queria dizer Deus é clemente, Deus é gracioso, passou a se chamar Sadraque. E também há uma discussão quanto ao significado do nome Sadraque. Para o pastor José Serafim de Oliveira, é decreto do Deus Lua, ou o enviado de Acu, o Deus Lua. Para o pastor Severino Pedro da Silva, Sadraque quer dizer regozijando-se pelo caminho. Não é? E Russell Norman Champlin diz que Sadraque quer dizer aquele que é do rei, aquele que pertence ao rei, aquele que pertence ao Deus Sol. Né? Champlin ainda diz que alguns estudiosos entendem que esse nome vem de Saduraku, que quer dizer aquele que teme o Deus. Misael, que queria dizer quem é como Deus, passa a se chamar Mesaque, que para o pastor Evandro de Souza Lopes significa tirado. Para o pastor José Serafim de Oliveira, quem é como Acu, e Acu seria o Deus Lua. Para Adam Clarke, o grande comentarista bíblico, Mesaque quer dizer aquele que pertence à deusa Sesaque, que é o nome dado a Misael, né?
quem é como Deus. Agora Mesaque, que é aquele que pertence a deusa Sesaque. Sesaque seria a própria Babilônia, né? Que nós vemos esse nome lá em Jeremias 25 e 26. Então, e Azarias recebeu o nome, cujo nome significava Deus é minha ajuda, ou aquele que Deus ajudou, para Abdinego, que quer dizer servo de Nego ou Nebo. Nebo, que está lá em Isaías 46 e 1, é uma divindade babilônica. Nebo era o deus da sabedoria e da arte de escrever, o deus protetor dos governantes babilônicos. Então, o que a gente percebe é que eles mudaram o nome, e isso significa o seguinte: queriam mudar o caráter daqueles jovens. A mudança de nome tinha um significado muito importante. Eles queriam que aqueles jovens se esquecessem de Judá, se esquecessem do passado, se desprendessem do seu povo e do seu Deus, e agora adotassem Babilônia, adotassem os deuses de Babilônia, se convertessem à vida de Babilônia. Era este o sentido da mudança dos nomes. E é importante ver aqui, olha a situação daqueles jovens. Aqueles jovens, eles tinham sido levados cativos, separados da sua família, da sua pátria. Agora tinham tido uma rica oportunidade de crescer na vida. Estavam em Babilônia, a maior potência do mundo. E agora tinham recebido uma oportunidade de começar uma vida nova, abandonando o passado. Que tentação, irmãos. O pastor José Serafim de Oliveira, no seu livro Panorama Histórico e Teológico de Daniel, diz que foi uma grande tentação, a primeira grande tentação que aqueles jovens tiveram. Certamente, o inimigo soprou nos seus ouvidos: olha, agora é a sua oportunidade. Larga para lá. O Deus de Israel trouxe vocês para cá, puniu vocês, mas vocês tiveram essa chance, essa grande oportunidade que o rei de Babilônia está dando para vocês. Larguem tudo. Vivam uma nova vida. Abandonem ao Deus de Judá. Mas Daniel e os seus amigos, eles tinham servido a Deus lá desde Judá de coração e não de aparência. Aquela geração que celebrou a Páscoa nos dias de Josias, continuava sacrificando no templo, mas era idólatra. Só servia a Deus de aparência. E Daniel e seus amigos, talvez impressionados, porque a cidade de Babilônia era uma cidade magnífica, muros altíssimos, uma tecnologia que eles nunca tinham visto, mas eles serviam a Deus de coração. Eles não se deixaram levar pela aparência. Mudaram os nomes, mas não conseguiram mudar o caráter de Daniel e de seus amigos. Porque eles serviam a Deus de dentro para fora. Porque eles tinham servido a Deus de coração desde o tempo que estavam em Judá. E esta é a grande diferença, irmãos, entre os verdadeiros salvos e os falsos salvos. Os falsos irmãos são aqueles que não servem a Deus de coração. Só servem a Deus de boca, de aparência. Daniel e seus amigos não eram os únicos judeus que foram levados. A Bíblia diz, lá no capítulo 1, no versículo 6, e entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então não foram os únicos judeus que foram levados para o palácio de Nabucodonosor. Havia provavelmente também pessoas de outras nacionalidades. Mas houve judeus que foram levados para a Babilônia que, infelizmente, aceitaram esta proposta maligna e que, ao terem mudado seus nomes, também mudaram a sua maneira de pensar, a sua maneira de ser. Quantos não
procedem desta maneira. Mas a Bíblia diz que eles serviam a Deus de coração. É por isso que a Bíblia diz que quando eles lá chegaram, tiveram seus nomes mudados. E aí vem a segunda ordem, a ordem do rei. Era de que eles comessem do manjar do rei. É que eles participassem da comida real. Todo dia eles teriam uma ração diária da porção do manjar do rei. E deveriam também beber do vinho do rei. Certamente era a melhor comida que existia em Babilônia. Era a comida do rei. Que privilégio! Mas quando Daniel e seus amigos olharam e ouviram a respeito desta ordem, eles que eram conhecedores da palavra de Deus, eles disseram, nós não podemos participar do manjar do rei. Em primeiro lugar, porque havia alimentos que eram vedados pela lei de Moisés. Em segundo lugar, porque todos aqueles alimentos eram antes sacrificados aos ídolos para depois ser servidos, para depois ser consumidos. Eles não poderiam participar da idolatria. Eles viram que se eles participassem do manjar do rei, eles iriam participar do pecado. Eles iriam consentir com o pecado. Eles iriam quebrar a sua fidelidade a Deus. E eles, então, a Bíblia diz que eles assentaram no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Irmãos, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Eles tiveram os nomes mudados, mas não mudaram seu caráter. Daniel e seus amigos, então, vão pedir ao chefe dos eunucos para não participar do manjar do rei. E é interessante, irmãos, ver a prudência e a sabedoria de Daniel. Daniel e seus amigos não se revoltaram. Não foram ríspidos. Não disseram, nós não vamos comer isso e jogar o prato longe. Não. Eles foram pedir ao chefe dos eunucos para não participar daquilo. Nós temos que saber conviver. Nós temos que saber o que é de Deus e o que é de César. Jesus ensinou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Daniel e seus amigos sabiam que estavam cativos, que isso era a vontade de Deus, que Deus lhe havia aberto esta porta, mas eles não podiam participar da idolatria. Então eles vão, humildemente, pedir ao chefe dos eunucos para não participar daquela comida. E a Bíblia diz então que Deus faz a sua parte. Porque a Bíblia diz que Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. O chefe dos eunucos ouviu o pedido daquele jovem e disse, olha, eu temo que se vocês não comerem da comida do rei, vocês vão ficar mais tristes, com o semblante mais fraco, e eu posso ter minha cabeça a prêmio. O rei aqui é bravo, ele é cruel. E se eu não cuidar bem de vocês, ele vai me matar. Daniel não retruca. Daniel não diz, como muitas pessoas sem sabedoria por aí, não, eu sirvo a Deus, você está errado, Deus ama. Não, Daniel não retrucou, não questionou, mas ele viu ali naquele ato, quando o chefe dos eunucos dá uma satisfação a ele, que ele não era obrigado a dar nenhuma satisfação, ele já vê Deus operando. E ele continua a conversa, não mais com o chefe dos eunucos, mas com o despenseiro. É interessante ver isso. Ele começa falando com o chefe dos eunucos. E o chefe dos eunucos responde a Daniel. Mas aí Daniel fala com o despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos não disse, não vou. Ele só disse, olha, se eu atender o pedido de vocês, eu posso colocar minha vida em risco. Mas como ele não negou, Daniel percebeu, juntamente com seus amigos, que havia uma brecha, havia uma porta que Deus havia aberto. E ele então vai e fala com o despenseiro.
ele diz, olha, para o dispenseiro, olha, é verdade, o chefe dos eunucos aí está preocupado, mas vamos fazer um teste de 10 dias. Se durante 10 dias nós nos alimentando de legumes e de água, nós ficarmos mais fracos, nós então vamos comer do manjar do rei. Mas se não, e como Deus tinha dado graça e misericórdia a Daniel diante do chefe dos eunucos e do dispenseiro, que era empregado, era subordinado do chefe dos eunucos, a Bíblia diz que eles consentiu em fazer esse teste. E certamente durante esse teste, Daniel não ficou só comendo legume e tomando água, também ficou orando a Deus, pedindo misericórdia a Deus, porque ele não queria se contaminar com o manjar do rei. E no final dos 10 dias, a Bíblia diz que Daniel e seus amigos estavam mais fortes, mais corados do que todos os outros jovens. E diante disso, o dispenseiro e o chefe dos eunucos consentiu que eles só se alimentassem de legumes e de água. Deus, irmãos, ele honra aqueles que o honram. Deus, ele sempre dá um escape para aquele que não quer desobedecer a Deus. Ninguém tem desculpa para pecar. Ninguém pode dizer, olha, eu não tinha outro jeito para fazer isso. Porque Deus honra aqueles que o honram e Deus sempre dá o escape para o servo fiel. Está lá na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Sempre há um escape, sempre há um livramento para aquele que quer servir a Deus de coração. Não existe situação em que eu sou obrigado a pecar pelas circunstâncias. Daniel estava em terra estranha, era um cativo. O chefe dos eunucos disse, olha, se eu não tratar vocês como o rei manda, eu morro. Olha, se o chefe dos eunucos podia morrer por ordem do rei, que dirá o cativo, o jovem cativo estrangeiro. Mas Daniel e seus amigos haviam assentado no seu coração. Como eu disse, o original hebraico diz, fixado, estabelecido, resolvido firmemente, não se contaminar com o manjar do rei. Não profanar, o original aqui de contaminar, quis profanar, fazer algo que é sagrado, profano. E eu e você, irmãos, somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E nós não podemos, de maneira nenhuma, nos contaminar com o mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E Jesus, quando orou por nós, garante que nós iremos manter esta posição. Olha o que ele diz lá em João, capítulo 17, versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, nós temos uma garantia de Jesus, Jesus orando por nós,
intercedendo por nós. Ele diz que ele nos guarda, porque nós não somos do mundo. Ele diz que ele pede para que o Pai nos guarde, porque nós não somos do mundo. Ele diz que a alegria, ele dá para nós a alegria completa em nós mesmos, e ele dá para nós, o que ele diz aqui? A palavra. O mundo nos aborrece, mas nós temos a guarda do Pai, a guarda do Filho, nós temos o Espírito Santo, nós temos a alegria em nós mesmos, e nós temos a palavra de Deus que nos separa do pecado, que nos santifica. Então não há desculpa para nós não termos a mesma firmeza que teve Daniel e seus amigos no palácio do rei. Porque nós somos guardados pelo Senhor. Ele sempre nos dá o livramento, ele sempre nos dá o escape, se nós temos a disposição de servi-lo, de nos mantermos separados do pecado, de não nos contaminarmos com o manjar do rei. Mas o desafio de Daniel e seus amigos estava apenas começando. Eram 3 anos de curso. E agora que eles estavam com semblante melhor e mais fortes, mais vistosos do que os outros, o que eles fizeram? Dedicaram-se aos estudos. Porque eles foram levados para ser ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O objetivo é que eles fossem funcionários do rei de Babilônia. Daniel e seus amigos sabiam que o propósito de Deus era que eles servissem ao rei de Babilônia. Eles não sabiam por quê nem para quê, mas eles entenderam que eles foram postos ali por Deus para serem funcionários do rei da Babilônia. E então eles se dedicaram intensamente no aprendizado. Eles se esforçaram para aprender a língua e a cultura dos caldeus, as letras e a língua dos caldeus. Eles se dedicaram, e se dedicaram tanto que foram os melhores alunos. Quando houve a avaliação e o próprio rei Nabucodonosor os examinou, a Bíblia diz que ninguém foi encontrado mais douto, mais sábio, mais entendido do que aqueles jovens. Que inclusive foram achados 10 vezes mais doutos do que os próprios magos e astrólogos de Babilônia, do que os seus próprios professores. Por quê? Porque eles estudaram com afinco, porque eles sabiam que tinham sido chamados por Deus para ser funcionários do governo da Babilônia. E se eles serviam ao verdadeiro e único Deus, eles tinham que ser melhores que os outros. Eles se esforçaram para isso. Irmãos, isso nos dá uma grande lição. Nós servimos a Deus não só pregando, orando, jejuando, indo ao culto, mas nós temos que servir a Deus no dia a dia das nossas vidas. Na nossa vida chamada secular. Não tem divisão. Há muitas pessoas que separam a vida espiritual da vida material, da vida secular. Não há divisão, nós somos a mesma pessoa. Nós temos que ser excelentes na nossa vida em sociedade, porque é através da nossa vida em sociedade que o nome do Senhor será glorificado. É o que diz Paulo, lá escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, aliás, capítulo 6, ele diz assim, versículo 5, vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo
seja livre. No seu emprego, você tem que ser um excelente funcionário. Na escola, você tem que ser um excelente aluno. Porque nós estamos aqui para glorificar o nosso nome do Senhor. O que Jesus disse? Que nós somos a luz do mundo. E por isso deve a nossa luz resplandecer diante dos homens, através das nossas boas obras, para que os homens glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Daniel e seus amigos se esforçaram, sabiam que tinham que se preparar para poder passar na prova, para poder ser bem avaliados. Eles se dedicaram. E isso, irmãos, hoje tem faltado. Irmãos, nós temos que ter um crescimento espiritual, mas um crescimento intelectual. O que Daniel e seus amigos fizeram foi o que Jesus fez. Lá em Lucas, capítulo 2, versículo 52, diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Irmãos, não pensem que Jesus era um carpinteiro de ralé, desleixado. Não. Ele era um carpinteiro, tanto que ele é conhecido lá quando ele vai a Nazaré, diz: não é este o carpinteiro, o carpinteiro. Ele era um carpinteiro excelente. Mesmo sabendo que ele era o Filho de Deus e que ele tinha uma missão, ele não deixou de aprender com excelência a profissão do seu pai e de exercê-la com excelência. Porque isso fazia parte da sua chamada, da sua vocação. O ex-chefe da Igreja Católica, Paulo VI, Papa Paulo VI, ele dizia que Jesus passou a maior parte da sua vida como carpinteiro, ensinando a todos nós a lição do trabalho. Eu e você temos que imitar a Jesus, ser excelentes na nossa profissão, no nosso ofício, na nossa vida secular, nos dedicando nos estudos. Isso faz parte da firmeza moral e espiritual. Daniel, Ananias, Misael e Azarias não foram só excelentes para não se contaminar com o manjar do rei, mas eles também foram excelentes no aprendizado e foram achados 10 vezes mais doutos do que os seus próprios mestres. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz Pedro no final da sua segunda carta. O crescimento deve ser equilibrado. E esse esforço de Daniel e de seus amigos, tanto para servir a Deus, quanto para se dedicar ao estudo das letras e da língua dos caldeus, que foi para isto que eles tinham sido chamados. Eles perceberam que era um chamado de Deus. Esse esforço foi recompensado nas duas áreas. A Bíblia diz que Daniel tornou-se um profeta. Está escrito aqui. Ora, estes 4 mancebos, Daniel 1:17. Ora, estes 4 mancebos, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Visão e sonhos aqui fala de profecia. O Espírito de Deus veio habitar em Daniel. Daniel tornou-se um profeta. E Deus abriu a mente e deu inteligência e sabedoria não só a Daniel, mas a Ananias, Misael e Azarias. Deus recompensa aqueles que se esforçam. Deus não recompensa os vagabundos, os preguiçosos. Deus recompensa aqueles que se esforçam. E no final, a Bíblia diz que como eles foram achados 10 vezes mais doutos do que os magos e os astrólogos, Nabucodonosor resolveu que eles ficariam servindo a ele diretamente. Está lá, Daniel 1,
e 19. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Mais um livramento que Deus dá. Eles passaram a ser assessores diretos do rei Nabucodonosor. Continuaram no palácio onde estavam. Ou seja, podiam continuar não comendo do manjar do rei. Se fosse para outro lugar, talvez não tivessem condições de se manter sem contaminar. Mas Deus deu mais um livramento. Eles passaram a ser assessores diretos do rei Nabucodonosor. Porque serviram a Deus. Colocaram no seu coração não se deixar levar pelas ilusões da terra estranha, pelas ilusões de Babilônia, mas estavam firmemente dispostos a servir a Deus. Deus os honrou, porque eles foram honrados, porque eles honraram a Deus. Está lá no primeiro livro de Samuel, o capítulo 2, no versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão envilecidos. E os judeus que se contaminaram com o manjar do rei? Certamente havia outros jovens judeus ali. Mas a Bíblia diz que só Daniel, Ananias, Misael e Azarias não se contaminaram. Eles podem até ter passado na prova de Nabucodonosor. Se é que passaram. Mas foram medíocres funcionários do reino de Babilônia. Porque desprezaram a Deus. Foram envilecidos, como está escrito aqui em 1 Samuel 2:30. Mas Daniel e seus amigos honraram a Deus. E Deus os honrou. Porque se esforçaram, se prepararam para ser excelentes funcionários do rei de Babilônia, porque viram que esta era a vontade de Deus. Nós estamos neste mundo, em terra estranha, como estavam Daniel e seus amigos. Nós também somos chamados a Deus a ser diferentes. Eu não gosto dessa expressão fazer diferença. A ser diferentes. Não podemos nos iludir com as aparências do mundo. Temos que colocar em nosso coração o propósito de não nos contaminarmos com este mundo. Porque Deus nos dá o livramento necessário. A guarda do Pai, a guarda do Filho, o Espírito Santo, a alegria completa em nós mesmos. A palavra de Deus, para nós nos mantermos separados do mundo. E se nós nos santificarmos, nós veremos o Senhor. Receberemos uma honraria, que não é ser assessor direto do maior governante do mundo, mas é de sentar no próprio trono da glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daniel e seus amigos nos ensinam que vale a pena servirmos a Deus. Vale a pena sermos firmes, moral e espiritualmente. Amém.